42, diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amém? Você pode tomar seu assento, louvado o nome do Senhor. Eu gostaria de intitular a mensagem desta noite, aleluia, o resultado da manifestação do Pentecoste. O resultado da manifestação do Pentecoste. Amém, amados? O capítulo 42, o capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos é um capítulo dedicado ao relato das primeiras conversões após, aleluia, a efusão do Espírito, isto é, a promessa que foi feita lá no livro do profeta Joel, de que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro confirma esta promessa no seu primeiro sermão após a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. A palavra Pentecoste, ela significa festa das semanas ou festa da colheita, ou seja, foi um dia estratégico que Deus escolheu para inaugurar a sua igreja sobre a terra, começando com um número de membros expressivo de quase 3.000 almas para a glória de Deus. Essa foi a primeira das muitas colheitas que a igreja, ao inaugurar, teve no dia de Pentecoste, cerca de 3.000 almas. Mas eu entendo, aleluia, que o Pentecoste, como nós conhecemos, que é a expressão usada para definir o significado da conhecida efusão do Espírito, ou batismo com o Espírito Santo, ele tem um fundamento e ele dá resultados para que você saiba discernir a diferença do verdadeiro Pentecoste ou a verdadeira manifestação da efusão do Espírito dos demais movimentos carismáticos que procuram intencionalmente imitar a verdadeira manifestação da efusão do Espírito, conforme foi prometido no profeta Joel, aleluia, pelo profeta Joel, e também mencionado por João Batista, que em sua declaração ele fala: aquele que vem depois de mim é antes de mim e mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as alparcas. Eu em verdade vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, olhando para esse texto do versículo de número 42, eu percebo alguns critérios, aleluia, que por meio do qual nós possamos definir, aleluia, e identificar a verdadeira manifestação da efusão do Espírito, ou do batismo com o Espírito Santo, ou do
movimento pentecostal ou do Pentecoste, como você queira definir. E analisando esse texto, aleluia, eu percebo que alguns critérios são evidenciados, pelo menos a partir do versículo de número 40. Eu entendo que o primeiro critério se encontra nesse texto, que diz: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Eu entendo por esse texto que o primeiro critério que me leva a definir, aleluia, o verdadeiro Pentecoste, ou a verdadeira efusão do Espírito, ou a verdadeira manifestação do batismo com o Espírito Santo, traz como resultado, aleluia, salvação ou separação do pecado. Pentecoste, que não leva uma pessoa a se afastar daquilo que Deus já o separou, não pode ser definido como verdadeiro Pentecoste ou verdadeira efusão do Espírito. O que nós estamos vendo em muitos lugares é um falso Pentecoste sendo disseminado por pessoas que, infelizmente, ainda não tiveram um encontro pessoal de fato com Deus. Por isso é que o meio cristão da atualidade tem sido bombardeado com escândalos sobre escândalos, por conta de pessoas que tiveram experiências superficiais com Deus, mais levado para o ramo da emoção do que de fato uma conversão genuína à palavra de Deus ou ao Evangelho de Jesus Cristo. Pode-se assim definir que isso se trata de um falso Pentecoste, porque o verdadeiro Pentecoste, ele gera no crente recém-convertido o desejo de se alinhar à vontade de Deus. Pentecoste que não produz no crente santificação, desejo de abster-se do pecado, fugir da aparência do mal, não é verdadeiro Pentecoste. É como se fala, é fogo de palha. E fogo de palha não dura na presença de Deus. Pois a palavra de Deus diz em Salmo de número 101, verso de número 6, o próprio salmista Davi falando, aleluia, e o próprio Deus, através da boca do salmista também, falando, ele declara dizendo, aleluia, que ele procura, os meus olhos, ele diz na sua palavra, procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. O que significa caminhar no caminho reto? É aquele que não se desvia para veredas tortuosas. É aquele que quando vê o pecado, ele não faz como Sansão, tentando encarar o desafio, achando que porque Deus se manifestava através dele, ele dava uma força sobrenatural para derrubar os seus adversários, ele era capaz de encarar o pecado, aleluia, com a mesma força. Ele faz como José, que diante de um assédio sexual da parte da esposa de Potifar, ele se desviava de todo jeito, até o dia que ela forçou, aleluia, a deitar-se com ela. Ele foge, ela agarra suas vestes e acaba por acusá-lo injustamente. José parou na cadeia por causa de uma calúnia, mas ele não abriu mão do seu compromisso com Deus. É aquele que decide no seu coração, a custo da sua própria vida, manter a sua aliança intacta, atrair a sua aliança e fé em Deus.
Eu quero te dizer nessa noite, o verdadeiro Pentecoste, ele tem que produzir na vida do crente recém-convertido uma vida de separação de tudo, aleluia, que o separa da presença de Deus. Pois a palavra de Deus diz em Isaías 59, versículo de número 1: os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, e a sua mão não está encolhida para não poder salvar. Versículo de número 2: mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O único elemento que pode nos separar de Deus são as iniquidades e o pecado. O que são iniquidades? É aquilo que você sabe que é errado, mas já está tão frequente que começa a se tornar normal na vida da pessoa. É aquele pecado que você já se adaptou e já adotou como um pecado de estimação, que você acha que aquilo ali não vai te comprometer, que aquilo ali não vai, aleluia, comprometer a tua fé, a tua relação com Deus, a tua vida pessoal, o teu casamento, o teu trabalho. É aquele pecado, aleluia, que você comete diariamente, que você acha, aleluia, que não tem agravante do ponto de vista de Deus. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que o salário do pecado é a morte, irmão. E para Deus pecado é pecado, seja ele menos grave, seja ele mais grave. De uma forma ou de outra, aquele que ama e comete a mentira terá sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Quem vive no pecado vive na mentira. Quem ama a mentira, infelizmente odeia a Deus e não é filho de Deus. Porque quem é filho de Deus, aleluia, ele se abstém do que é mal com a intenção de agradar o coração de Deus. É por isso que João, ele declara no capítulo 5 da sua primeira carta, dizendo que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque aquele que de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que é conservar-se? É você fugir daquilo que você sabe que vai te contaminar. É você fugir daquela possível vantagem ou daquele benefício que vem para tentar te favorecer, mas você sabe que as vias por onde vem não são vias legais. Não são vias legais. Com Deus não funciona essa história de os fins justificam os meios. Ah, eu estou tomando o que não é meu, mas quem era dono não valorizava. Não, irmão. Você tem que pegar aquilo que é seu. O que é seu é seu. O que é do outro é do outro. Essa história de os fins não justificam os meios com Deus não funciona. Aquele que anda no reto caminho, esse me servirá. Porém, aquele que profere mentira não ficará na congregação dos justos, e o que usa de engano não ficará firme perante os meus olhos. Porque tem tanto crente aí caindo, irmão, tanto crente sendo envergonhado aí, passando vergonha, porque está se desviando do caminho que Deus colocou, está em busca de vantagens e privilégios a custo da sua salvação. Aqui a palavra de Deus recomenda: salvai-vos desta geração perversa. Pedro está dizendo: abandonem os costumes pagãos e convertam-se ao Evangelho, que é o único meio que conduz o homem à presença do Pai. É você abrir mão dessa ideia que você foi nascido e criado e começar do zero, como diz Paulo, sabendo que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse jeitinho brasileiro que você costuma usar para tirar vantagem na situação, aleluia, vai ter que ser trocado
por uma vida de honestidade. Vai ter que jogar limpo. E jogar limpo não é fácil, mas a recompensa é garantida. Primeiro critério: Pentecoste tem que gerar separação. Quem é batizado com o Espírito Santo não se acostuma com o que é errado. Quem é batizado com o Espírito Santo não acha normal o que os outros acham normal por aí. As coisas erradas que estão fazendo aí, dizem que é normal, dizem que dá para praticar, dizem que não pega nada, mas Deus continua, aleluia, sendo Deus. Ele não muda. O que no passado era pecado, hoje continua sendo pecado, e até o fim vai continuar sendo, irmão. Não tem jeito. A mentira continua matando. O engano continua matando, a traição continua matando, o roubo, a trapaça, aleluia, continuam matando, porque o salário do pecado é a morte. Então Pentecoste que não gera santificação, separação, é fogo de palha, e fogo de palha apaga rápido. Segundo critério para identificar o verdadeiro Pentecoste: primeiro, tem que gerar santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Deus te batizou com seu Espírito para você ter uma experiência sobrenatural e conhecer as profundezas de Deus. E quem conhece as profundezas de Deus não vive uma vida superficial, mas uma vida profunda na presença de Deus. Uma vida, aleluia, que tenha essência e não aparência. Que é crente aqui, é crente lá fora, é crente aonde ele estiver. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pentecoste gera santificação, mas o Pentecoste também gera obediência. Os que de bom grado ouviram a palavra foram batizados. O batismo significa integração ao corpo. É quando você declara publicamente que agora você faz parte de outro sistema que não é desse mundo. Isso quer dizer, você publicamente se integra ao corpo místico de Cristo. E só os que de bom grado receberam a palavra é que foram batizados. Ou seja, Pentecoste que não gera integração não é Pentecoste, é conversa fiada. A pessoa tem que entender que não faz parte mais desse mundo. Agora ele faz parte de um outro sistema. E esse sistema se chama Reino de Deus. E no Reino de Deus o negócio é diferente. A palavra de Deus diz que no Reino de Deus, ele não considera, aleluia, adúltero apenas aquele que trai a mulher, ou vice-versa, a mulher que trai o marido. No Reino de Deus, Deus considera adúltero quem cobiça a mulher ou o marido do outro. No Reino de Deus, ele não considera ladrão aquele que toma algo de alguém apenas, mas ladrão é aquele que não devolve aquilo que pertence a Deus, que são os dízimos e as ofertas alçadas. Roubará o homem a Deus? E o povo diz: em que te roubamos? Diz o profeta Malaquias: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por isso que com maldição sois amaldiçoados. No reino de Deus, Deus não considera homicida apenas quem tira a vida do outro. Mas lá em 1 João, Deus considera homicida quem odeia no seu coração a seu irmão. Você vê que o padrão é alto. E é bem mais complicado. Tem gente que diz: estamos no tempo da graça, o negócio é mais fácil. Não, irmão, o negócio é mais difícil. Porque no tempo da graça você não precisa levar a cabo o teu intento. Só de você pensar você já está pecando. Então por isso que o segundo critério para você reconhecer o verdadeiro Pentecoste
é quando a pessoa faz parte do corpo. Ela foi integrada. Ela se batizou. Quantos crentes por aí chega na igreja, começa a congregar e não batiza, às vezes morre até sem batizar e nem sente vontade disso, não quer firmar compromisso certo, ainda está com o pé no mundo. O Pentecoste, ele vai te trazer para perto de Deus. O falso Pentecoste vai te afastar da presença de Deus. Então o verdadeiro Pentecoste, ele integra, ele não desintegra, ele integra a alma ao corpo místico de Cristo. É aquele que congrega, aquele que quer estar junto, aquele que quer um envolvimento público com a presença de Deus. Gente que não quer compromisso com Deus tem que rever os seus conceitos, porque a palavra de Deus ensina que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso tudo fala de trabalho. Crente que não gosta de trabalhar, de se envolver pessoalmente com as coisas de Deus, tem que rever esse Pentecoste aí para saber se não foi apenas emoção ao invés de unção. Terceiro critério que define um verdadeiro Pentecoste: perseveraram na doutrina dos apóstolos. Pentecoste sem Bíblia também é fogo de palha. Tem muito crente por aí que salta, sapateia, rodopia, mas quando chega na hora da Bíblia, aleluia, aí dança. Sabe por quê? Porque acha que Pentecoste e espiritualidade só se manifesta através de rodopio, sapateio e coisas do gênero. Eu quero te dizer nessa noite que Pentecoste sem Bíblia é conversa fiada. O Pentecoste tem como base a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai te libertar, a palavra de Deus é que vai revelar, a palavra de Deus é que vai iluminar, a palavra de Deus é que vai te orientar, a palavra de Deus é que vai te guiar, a palavra de Deus é que vai te capacitar a vencer as tentações que surgirão diante de você, porque foi por meio da palavra que Jesus vence a tentação no deserto, declarando ao tentador, dizendo: está escrito. Não tem nenhuma opinião pessoal para combater o inferno, tudo é baseado na palavra. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Pentecostal que só prega o que acha, está fora da palavra. Não é Pentecoste, é conversa fiada. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Essa palavra significa doutrina no latim, que significa ensinamento. Que ensinamento é esse? São os ensinamentos de Cristo Jesus, cuja interpretação, aleluia, foi feita a partir do Antigo Concerto ou do Antigo Testamento. É ele completando aquilo que já havia sido ministrado no Antigo Concerto. É Jesus confirmando tudo que o Pai falou na época do Antigo Testamento. Crente que não usa a Bíblia não pode ser pentecostal. Pentecoste tem raiz. Pentecoste não é conversa fiada. Pentecoste não é brincadeira. Pentecoste é uma doutrina muito bem embasada na palavra de Deus. Tanto que Pedro usa a palavra de Deus para confirmar. O povo está perguntando: o que está acontecendo? Esse povo está louco, parece que estão embriagados, eles estão sem juízo, estão desequilibrados. Aí entra Pedro e usa a palavra. Isso é o que está lá no profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne.
Pedro usou a palavra para explicar o que estava acontecendo. Porque tudo que acontece na nossa vida tem que ter base na palavra. O que não tem base na palavra, Paulo diz: se alguém, aleluia, o anjo do céu, ou um de nós viermos até vocês e pregar um outro evangelho que não seja esse aqui que já está pregado, seja maldito. Outra vez digo, se descer um anjo do céu, ou mesmo um de nós pregar outra coisa diferente daquilo que já está pregado, seja maldito. Então é a palavra. Sem palavra não tem Pentecoste. Pode rodopiar, pode saltitar, pode ter visão, revelação. Se não tem palavra, está fora. Porque até a revelação e a profecia tem que ser baseada na palavra. Se a profecia do profeta e a revelação do crente da revelação não tiver base na palavra, ou revelar alguma outra coisa extra bíblica, pode dispensar que não é de Deus. Se está dizendo que pode adulterar, que pode se enveredar pelo caminho do alcoolismo, do narcótico, da prostituição, pode ter certeza que isso não tem base na palavra. Porque tem muito crente sendo usado aí na profecia aí para mandar os outros largar marido, largar esposa, largar família. E isso tem embaraçado a vida de muita gente. Mas por que tem embaraçado? Porque muita gente não tem se baseado pela palavra. Porque quem se baseia pela palavra não cai na primeira conversa fiada que vem pela frente. Deus diz lá em Amós 3:7, perdão. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Deus não vai fazer coisa alguma sem antes falar contigo. Essa história de dizer que Deus mandou quando Deus não falou, só cai quem não tem base na palavra. Porque Deus vai confirmar com você. É por isso que eu digo, quando eu saio por aí, eu não saio sem direção, irmão. Eu só saio depois que Deus me dá um direcionamento. Quando eu vou em outra igreja, eu não saio por aí em rede social colocando convite e dizendo: alguém me convida para algum lugar. Não, eu vou buscar Deus. Falo: Senhor, eu quero cooperar em algum lugar, me dá uma direção aí. Aí Deus fala: vai à igreja tal, vai lá. E quando eu chego lá, como aconteceu uns dias atrás, eu estava com um desejo muito grande de ir a uma igreja. E eu fui. Cheguei lá, eu estava com a intenção de ir em outra igreja, mas Deus falou: não, vai nessa aqui. Quando eu cheguei lá, a pastora me recebeu. Aí falou: graças a Deus, que Deus ouviu as nossas orações. Eu estava pedindo um preletor para essa noite. E eu não sabia quem eu ia convidar. Mas já que Deus lhe enviou, deixa Deus lhe usar. E eu que nem gosto, né, irmão? Nem gosto. Deixei Deus usar e foi bênção. Então, irmão, Pentecoste que não tem palavra, pentecostal que não tem palavra, é pentecostal sem rumo. Vai em qualquer lugar, aí depois se arrebenta todo. Aí vem dizer: ah, foi o diabo. Não foi o diabo não, foi a tua irresponsabilidade de, ao invés de primeiro pedir a direção, você passa na frente de Deus, depois pergunta se pode. Eu quero te dizer nessa noite, consulta Deus primeiro, que Ele vai te direcionar para o lugar que realmente está precisando da tua cooperação. E Deus não vai te colocar na furada. Deus só te coloca, aleluia, em lugar que precisa de cooperação e de assistência. E quem sabe não é esse o lugar que Deus vai usar um profeta para falar contigo. Teve uns dias atrás que eu estava precisando, aleluia, falar com um casal. Eu estava precisando muito de oração. Eu não sou muito de ficar pedindo oração para os outros não, irmão. Mas nesse dia aí, eu estava tão angustiado, estava passando uma prensa, e eu fui procurar um casal para pedir para impor as mãos na minha cabeça e orar, para ver o que Deus ia falar. Eu não sou muito de fazer isso não, irmão, mas ninguém é de ferro, né? Eu fui.
Fui sem intenção nenhuma de fazer nada. Eu só ia mesmo para pedir oração. Eu nem pedi oportunidade. Só ia pedir no final, orem por mim que eu estou precisando. Se Deus falar alguma coisa, deixa Deus usar. E eu fui. Cheguei lá, foi o que aconteceu. Já me colocaram na tribuna, fiquei quietinho ali. E me colocaram como preletor. Eu falei, Jesus, eu não vim para pregar, eu vim para ouvir. Mas se é para falar, então vamos falar. Preguei, senti aquela presença gostosa de Deus e entreguei o meu mistério lá. E por sinal, o texto que Deus me deu para confirmação foi em Isaías 61. E estava sendo a campanha da dupla honra. E eu preguei justamente em cima da dupla honra. E foi bênção. No final, o que foi que aconteceu depois da pregação? Eu encerrei, entreguei. Aí o casal foi tomado por Deus e Deus começou a usar para mim. Não precisou nem eu pedir nada, expor nada, revelar nada. Deus começou a usar, falou tudinho, orou, a unção caiu, renovou e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Quando você pede a direção para Deus, Deus ele te coloca no lugar certo, com as pessoas certas para fazer o certo na tua vida. Então, crente que tem palavra, aleluia, é crente verdadeiramente pentecostal. Tem que ter palavra. Segundo, além da palavra, outro critério que é distintivo do verdadeiro pentecostal e na comunhão. Pentecoste que não tem comunhão não é Pentecoste, é confusão. Amém? Pentecoste que não tem comunhão não é Pentecoste, é confusão. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, que luz é essa? A palavra, por isso que tem que ter a palavra. Temos comunhão uns com os. Quem tem palavra fala a mesma língua, tem o mesmo pensamento e age no mesmo propósito. Então, crente que não tem Pentecoste, o falso pentecostal, primeiro, ele não é salvo. Ele não é salvo. Não tem salvação. Ele não abandona o pecado. O falso pentecostal não tem palavra. Tudo leva a ele. O falso pentecostal também não tem comunhão. Porque se não tem salvação, santificação, se não tem palavra, não vai falar a mesma língua, não vai pensar a mesma coisa e não vai agir no mesmo propósito. Ele vai fazer do jeito dele, como ele acha, como ele pensa. E as coisas de Deus não é como a gente quer ou como a gente pensa. É do jeito que ele quer. Nós lemos aqui sobre o tabernáculo. O que é que Deus disse para Moisés? Tu farás tudo conforme o padrão que eu te mostrei. E se Moisés muda alguma coisa? Aí ia dar ruim, né, irmão? Não ia dar certo. Então não adianta eu reclamar que a vida está dando errada, porque eu não estou fazendo do jeito que Deus quer. Porque Deus fala, faz desse jeito, eu quero fazer desse outro. Qual o resultado que vai ser? Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos, os teus projetos serão o quê? Estabelecidos. Agora, se eu não confio no Senhor e faço por conta própria, o que vai acontecer? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham quem? Os que edificam. Não vai dar certo. Vai cair, porque não está do jeito que Deus quer. Então tem que ter comunhão. Crente pentecostal, que diz que é pentecostal e não tem comunhão uns com os outros, fica difícil. Porque a palavra de Deus diz: temos comunhão uns com os outros se andarmos na luz como Ele na luz está. E o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Ou seja, Deus ele nos guarda. Tem que ter comunhão. Agora que agir por conta própria, o lobo vai lá e te pega. Tem que estar debaixo da luz. Amém? Outro critério, no partido pão. Crente que diz que é pentecostal, mas não ajuda ninguém, fogo de palha. Porque o crente recém-batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa que dá vontade na vida dele
é mostrar para os outros o caminho por onde ele entrou. É compartilhar Jesus. É procurar ajudar com todos os meios possíveis para que essa pessoa tenha um encontro pessoal com Deus. E como é que eu vou fazer isso? Usando todos os meus recursos à disposição de... O que é que Jesus diz no capítulo de número 6, versículo de número 31 de Mateus? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que aconteceu com aquela mulher do capítulo 4 de 2 Reis? O marido morreu, não pagou as dívidas, os credores vieram para tomar os filhos para trabalharem para pagar as dívidas. Ela fez o quê? Foi lá com o homem de Deus. O homem de Deus deu a direção e ela fez o quê? Qual era a direção? Tomar vasilhas emprestadas, não outras. Com quem ela foi? Com os vizinhos. Quantas vasilhas ela tomou emprestada? Quem sabe dizer? O suficiente para ela viver. Não tem um número exato, mas entendemos que foi tanta vasilha que deu para ela pagar as contas e ainda sobrou para viver do resto. O suficiente para ela viver e não sobreviver, irmão. Tem uma diferença. Tem gente que se conforma em sobreviver. Consegue hoje, amanhã só Deus sabe. Ela não. Ela conseguiu o suficiente para ela viver. Ou seja, quando chegar amanhã, ela já sabe que tem condições para se manter. Sabe o que é isso? Comunhão. Comunhão. Partir do pão. Por que as vizinhas emprestaram? Porque com certeza quando precisaram, ela não negou. Aí tem gente, quando você vai emprestar ou pedir um socorro, a pessoa nunca pode, nunca dá, nunca tem. Aí quando chega a vez dela, quando cerra as entranhas, aí quer reclamar. Aí vai amaldiçoar os outros. Não, irmão, não tem que amaldiçoar os outros, não. Você tem que fazer o que Jesus manda e o que Paulo reforça no capítulo 20 de Atos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que... Porque aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Então, irmão, se precisa e você pode ajudar, ajuda. Porque hoje você está sendo providência na vida dos outros, mas quando chegar a tua hora, porque vai chegar, o dia mau chegar para todo mundo, não vai te faltar socorro. Sabe por quê? Porque aquele que semeia em lágrimas colherá com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que é que o Eclesiastes no capítulo 11 do seu livro diz? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É uma expressão de certeza, não é dúvida. Ele não diz talvez depois de... Não, ele diz porque depois de muitos dias o acharás. Então, faça o bem, mas cuidado com os parasitas. Procura saber se realmente está precisando e ajuda. E pode ter certeza, quando chegar a tua hora, o socorro virá. Esse é o verdadeiro pentecostal. Agora o falso pentecostal não, irmão. Ele nunca tem, nunca pode, nunca dá, nunca tem dinheiro para nada. Só Jesus. E nas orações, e aqui eu encerro. O verdadeiro pentecostal, ele é crente, ele cultiva uma vida de oração, ele fala com Deus antes de qualquer coisa. Tem muito crente aí que fala com tudo quanto é gente, irmão. O último caso é Deus. O verdadeiro pentecostal, que foi batizado de fato com o Espírito Santo, Deus é sempre o primeiro lugar em sua vida. Amém, amados? Não deixa ele por último, porque quando ele te socorre, você sempre está em primeiro plano na presença dele.
Então o verdadeiro pentecostal, ele cultiva uma vida de oração. Isso Jesus sempre se preocupou em ensinar aos seus discípulos. Não, quando orares, não façam como os fariseus, que para serem vistos pelos homens, eles vão até a praça, se colocam de pé e começam a fazer largas orações em voz alta para serem vistos. Em verdade vos digo que já receberam a glória dos homens. Mas vocês, quando orarem, entrem no seu aposento, fechem a porta após si e fala com teu pai em secreto, porque aquele que te vê em secreto, teu pai que te vê em secreto, em público te recompensará. Vida de oração. Fala com Deus, irmão. Não vai para a rede social se lamentar ou se expor, porque não vai resolver. Tem alguns memes que falam, quando a pessoa vai para a rede social expor, lamentar, chorar, aí Jesus fala lá: fala comigo na oração, porque eu não tenho perfil no Facebook, eu não tenho perfil no Instagram. Fala comigo lá no teu quarto, eu vou te encontrar lá. Porque quem tem vida de oração tem aquele lugar secreto, que é só dele e de Deus. Então vai lá para aquele lugar secreto, coloca diante dele a situação, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Amém? Então fica com essa palavra nessa noite. Os critérios que definem o verdadeiro Pentecoste. Amém? Pentecoste tem que ter vida separada. Pentecoste verdadeiro, ele tem que ter obediência. Pentecoste verdadeiro tem que ter Bíblia. Quando o crente não é de Bíblia, qualquer coisa derruba ele, qualquer coisa tira ele do centro da vontade de Deus, qualquer coisa desvia ele. Pentecoste verdadeiro tem que ter comunhão, irmão. Tem que ter o mesmo pensamento, falar a mesma língua, estar no mesmo propósito. O verdadeiro Pentecoste tem que ter partilha de pão. Você tem que socorrer quem precisa, porque Deus te dá condições para isso. O verdadeiro Pentecoste, você tem que ter vida de oração. Tudo que acontecer, fala com Deus. Porque se ele tiver que usar alguém para você, pode ter certeza, quando você estiver falando com Deus aqui, ele vai estar lá falando com a pessoa que você precisa para te ajudar, e ela vai chegar até você, para depois não dizer: você saiu dessa porque eu te ajudei. Não, você saiu dessa porque Deus me tocou para te ajudar. Deus é sempre o primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe, e assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.